Hoje, em vez de fazer uma questão, nós vamos fazer mais uma dica de redação. Apliquei essa redação, a pessoa fez, mandou para mim, e eu dei uma recortada num fragmento. Olha aí. Tem corte antes e tem corte depois, mas eu peguei esse trecho. Ao se deparar com um ambiente desarrumado, a tendência é que se mantenha as coisas em ordem. Eu já disse a você que é muito fácil criticar o outro. Às vezes você comete um erro, mas nem sabe que cometeu. Mas quando você vê o outro cometendo, você fala, poxa, mas não é possível. Então coloque na sua tela, dá uma expandida na tela e veja se você acha algum problema aí. Achou? Ah, não parou? Deveria ter parado. Volta o vídeo e congele, vai lá. Agora sim. Quero que você tenha observado isso aqui, ó. Primeira coisa que eu estou destacando é, ao se deparar com um ambiente desarrumado, vírgula, a tendência é que se mantenha as coisas em ordem. Isso que eu coloquei em verde, tem o verbo deparar. Todo enunciado que tem verbo é uma oração. Olha lá. Depois da vírgula, eu tenho é. É outro verbo, é outra oração. E uma das funções da vírgula é separar duas orações. Quando eu digo assim, ao sair, tranque a porta. Eu tenho duas orações, uma com o verbo sair, outra com o verbo trancar. Tá bom? Então, sair e trancar estão aí. Isso aqui não é uma isso aqui não é uma conjunção temporal. Isso é uma preposição. Mas, na verdade, isso aqui equivale a uma conjunção temporal. Quando sair, tranque a porta. Então, de qualquer maneira, eu tenho duas orações, sair e trancar. Repito, um dos papéis da vírgula é separar uma oração da outra. Quando você vai escrever, o ideal é que você sempre faça isso aí. Já disse a você que já teve aula comigo, já disse a você que me segue aqui no canal, que todas as vezes que a gente começar um período com uma conjunção, pode ser o quando, pode ser o se, pode ser o já que, pode ser o embora, qualquer uma, esta vírgula aqui, ó, é obrigatória, porque eu estou colocando a oração subordinada na posição inversa, antes da oração principal. Se essas duas estruturas são semelhantes, aconteceu a mesma coisa. Tá certo? Então, na tela aí, ao se deparar com o ambiente desarrumado, é uma oração que foi corretamente separada da outra por essa vírgula. Então aí, foi uma bola dentro de quem fez esse texto. Uma outra coisa que eu queria que eventualmente você tivesse notado, está aqui, ó. Aí está errado. Dizer a tendência é que se mantenha as coisas, cuidado com o verbo com a partícula sim. A tendência é que as coisas sejam mantidas. Então, a tendência é que se mantenham as coisas. Como você não é permitido a você usar a primeira pessoa do singular numa redação, eu penso, eu acredito, ou na minha opinião, todas as vezes que você for fazer uma redação dissertativa, use o verbo com a partícula se e tome cuidado com a concordância. Então, por exemplo, é preciso que se eduque a juventude. Ou é preciso que se eduquem os jovens. Está vendo? Eu coloquei que se eduque ou que se eduquem. Esse verbo é um verbo que tem a partícula se. Toda vez que você for construir uma frase com a partícula se, observe se o verbo é transitivo direto. Quem educa, induca alguém. Observe que isso aqui, ó, a juventude, não é preposicionado.
Os jovens também não. Aqui não está escrito da juventude, nos jovens, pela juventude, com os jovens não. Então, o verbo que não é seguido de algo preposicionado, ele é transitivo direto. Todo verbo transitivo direto, esse que você pergunta assim, ok, que tem a partícula se, o que está depois dele é o sujeito. É o sujeito na voz passiva, é o sujeito paciente. É preciso que a juventude seja educada, seja, eduque. É preciso que os jovens sejam educados, que se eduquem. Por isso que apresentou-se uma proposta, ou apresentaram-se propostas. A proposta foi apresentada, apresentou-se. As propostas foram apresentadas, apresentaram-se. Cuidado com isso aí, porque é muito comum que as pessoas confundam e que as pessoas errem. Na tela, mais uma coisa. É a palavra coisa. A palavra coisa é uma palavra genérica. Ela é uma palavra coringa. Eu costumo brincar assim, gente, não usa coisa não, porque coisa é uma coisa muito coisa. Toda coisa tem um nome. Eu falo, Guilherme, coisa esse negócio aí para mim. Olha que coisa horrível, coisa esse negócio aí para mim. No contexto ele pode até saber. Mas quando eu olho aí na tela, a tendência é que se mantenham eu tenho que saber no texto o que eram essas coisas. Em ordem. Ou que se mantenha em ordem o país. Ou que se mantenham as escolas em ordem. Esse coisa tem um nome. E ó, não adianta trocar coisa por negócio, troço ou trem. Viu? Tem gente, não, coisa de pobre. Vamos colocar assim, algo. Existe algo que precisa ser feito? Não. Uma medida que precisa ser tomada. Uma atitude que precisa ser tomada. Algo ou uma coisa, não. Tá bom? Como vai a sua redação? Se você tem disciplina, se você quiser estudar online, entre aqui no nosso site, www.ivalonline.com.br, e nós temos um curso de redação. Olha aí, está escrito assim, teoria, prática e correção. Eu vou apresentar a teoria do texto dissertativo. Ao longo da minha exposição, eu vou analisar redações inteiras para te falar sobre o que é uma introdução, como se faz um desenvolvimento, como se conclui. E para fazer isso aí, eu apresento ao longo do curso teórico 5 temas de redação. Se você adquirir lá no www.ivalonline.com.br, você está vendo assim, teoria, prática e correção. Você tem direito a receber 3 redações corrigidas por mim. Das 5 que tem lá, você vai escolher 3. Vai mandar por e-mail, eu vou corrigir e vou devolver para você. Tá bom? Então anote aí, www.ivalonline.com.br.